Oremos. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Estamos iniciando uma nova semana de estudo. Que Teu Espírito Santo esteja presente, trabalhando com cada um de nós, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que nos escrevem pedindo orações, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que permaneçam confiantes em Ti e recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Abençoe Idílio Delgado e a família, especialmente o Idílio pede pela esposa. Abençoe Maria das Dores, Terezinha Banadão e família, Antônio Albuquerque, Aldenir Lima, Marilena Cunha de Almeida, Vera Lúcia pede pelo filho Wilson, a esposa do Wilson desapareceu com o netinho da Vera Lúcia. Dê vitórias, Pai, neste caso. Abençoe o Luiz Santos, também Fátima Moreira Barros, pedindo pelo esposo de sua neta. Ele se acidentou com moto, ele fraturou a coluna, está sem movimento nas pernas. Tenha misericórdia, Pai. Também queres abençoar Regina Neves, Márcia Gomes. Abençoe também a Cleide Maria, que pede por seu trabalho. Abençoe Eli Alves e Irani e todos os membros da família Alves. Dê vitórias a todos. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Essa semana será o nosso último estudo do livro de Josué. Foi um livro importante para a nossa vida espiritual, para nós aprendermos naquilo que Israel falhou e que nós não venhamos a cometer esses mesmos erros e que possamos estar sempre buscando a presença de Deus, ouvindo a sua voz e fazendo a vontade dele em nossa vida. Nós falaremos esta semana sobre a escolha que nós deveremos fazer hoje, assim como Josué, ele disse para o povo de Israel: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué 24:15. Josué, ele sabia que a maioria do povo de Israel não queria obedecer, ouvir, servir ao Senhor e faziam suas próprias escolhas. E Josué, então, ele exorta o povo para escolherem a quem eles queriam servir, se a Deus, o Deus verdadeiro, ou se falsos deuses. Mas Josué e a sua casa já tinham decidido servir o Senhor. Nesse final do livro de Josué, nós encontramos aqui uma cerimônia de renovação da aliança. E essa renovação, ela foi conduzida por Josué, que já estava idoso ali com seus 110 anos de idade, e ele então exortando o povo a fazer uma escolha ao lado do Senhor. E quando nós lemos aqui então o capítulo 24, no verso 1, nos diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Aqui, Siquém nos lembra exatamente quando Abraão, que havia saído de sua terra, de sua parentela, e chegou em Siquém. Ali, Abraão erigiu um altar ao Senhor, e ali em Siquém, onde agora estava Josué e o povo de Israel, ali Deus fez uma promessa de que aquela terra ali seria dada para os descendentes de Abraão. E isso, se nós formos contar, já haviam passado mais de 400 anos. Por aí, já quase 500 anos que Deus havia feito a promessa a Abraão. E como nós estudamos na semana passada, Deus ele não falha, Deus ele é fiel e ele cumpre o que ele promete. Às vezes nós achamos que as promessas de Deus estão demorando a se cumprir em nossa vida e nós achamos que Deus não está nos ouvindo, de que Deus se esqueceu de nós, mas como nós sempre temos dito aqui, Deus ele tem o tempo dele, não é o nosso tempo. E ele prometeu a Abraão: olha, eu vou dar isso aqui à sua descendência. E se passaram mais de 400 anos até que Israel foi liberto lá do Egito, e agora já haviam se passado mais 40 anos no deserto, e agora já Josué, idoso, no fim já de sua vida, Deus então, ele cumpriu a promessa que ele havia feito a Abraão. E aquela terra agora, ali onde eles estavam, em Siquém, pertencia ao povo de Israel, como Deus havia prometido. Vamos continuar lendo Josué 24, nos versos 2 a 13. Aqui vem nos dizendo a palavra de Deus.
Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, lancei pragas terríveis sobre o Egito, depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerras, cavaleiros, e seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios, fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios, depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. E, em vez disso, fiz que ele os abençoasse e, desse modo, os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Nós lemos aqui, Números 24, nos versos 2 até o verso 11. Vejam que Deus, através de Josué, está relembrando o povo de Israel o que havia se passado desde quando ele chamou Abraão para sair da terra de seus pais, dos seus parentes, e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Quando Abraão saiu, com ele também saíram alguns familiares, entre eles saiu o pai de Abraão, Terá, e também saiu Ló, que era sobrinho de Abraão. E aqui nos versículos que nós lemos, diz que Terá, ele servia a outros deuses. E Terá, ele morreu ali naquela terra e Abraão seguiu para onde Deus estava enviando. Abraão peregrinou por vários lugares e sempre onde ele parava, onde ele ficava ali por um período, ele erigia um altar ao Deus verdadeiro. Abraão, ele era servo do Deus Altíssimo, por isso que Deus o escolheu para ser pai de uma grande nação. E então, Josué vem relembrando aqui que de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó e Esaú, e também vem falando que Deus enviou Moisés e Arão para libertar o povo lá da escravidão do Egito, e depois que eles foram libertos, houve aquele episódio do Mar Vermelho, onde os antepassados testemunharam com os próprios olhos que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou em seco, e quando o exército de Faraó estava atrás do povo de Israel para levá-los de volta para o Egito, eles estavam já no meio do mar. Deus então fez com que o mar desabasse, aquelas paredes de água que Deus havia separado as águas para que o povo atravessasse, e ali pereceu todo o exército de Faraó. E tudo isso o povo testemunhou. Passaram depois pelo deserto 40 anos, ali Deus não deixou faltar comida, Deus não deixou faltar água, Deus não deixou que as roupas deles se envelhecessem, estragassem, nem as sandálias. Deus cuidou do seu povo, assim como Deus, ele cuida de nós. E nós precisamos, irmãos, continuar confiantes nesse Deus. Para isso, nós precisamos estar prontos também a servi-lo, a fazer a vontade dele, assim como Abraão estava, assim como Moisés estava, assim como Josué também estava disposto a fazer a vontade de Deus em sua vida. Agora, aquela geração que estava ali com Josué, eles viram o rio Jordão se abrindo também e o povo atravessando em seco para conquistar a terra de Canaã. Deus, ele deu a vitória ao povo de Israel contra os povos que ali habitavam.
A vitória, ela era sempre atribuída a Deus e não a capacidade do povo de Israel em lutar, em derrotar os inimigos. Era Deus quem dava a vitória. E assim também nós, que temos as nossas lutas e problemas, nós que temos as nossas provações e tentações, nós só seremos vitoriosos se nós estivermos colocando a nossa batalha nas mãos de Deus. É Deus quem vai lutar por nós. Através de Jesus, que já venceu o inimigo na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, deu a vida por cada ser humano, para todos aqueles que nele crê. Então, a vitória, ela vem do Senhor, ela não vem da nossa capacidade, das nossas forças. E assim também, nós precisamos estar confiantes, como Josué era confiante em lutar contra aqueles povos, e Deus então derrotava e dava terra ao povo. Deus, ele é o principal agente das ações, e se nós formos ler aqui tudo que Deus diz, ele diz, olha, eu tomei, eu dei, eu enviei, atormentei, eu fiz, eu tirei, livrei. Então Israel não era o protagonista dessa narrativa, mas Israel era o coadjuvante. E foi Deus que havia criado Israel. Se Deus não tivesse intervindo na vida de Abraão, eles estariam servindo aos mesmos ídolos. Então a existência de Israel como nação não era mérito de nenhum dos ancestrais, mas era obra exclusiva da graça de Deus. O fato de os israelitas serem estabelecidos na terra prometida não era motivo para se vangloriarem, mas a própria razão pela qual deveriam servir a Deus. Então, se nós obtemos vitória sobre provações e tentações, não vamos buscar a glória para nós. Vamos atribuir a Deus a força, a capacidade, a vitória sobre uma provação e uma tentação, porque todos nós somos tentados de alguma forma, somos provados em algum momento. E se nós não estivermos conectados com Deus, nós sucumbiremos, nós cairemos na provação, na tentação, nós cederemos às pressões de Satanás. Mas se nós estivermos em conexão com Deus, em relacionamento com Ele, através da Bíblia, através da oração, nós seremos vitoriosos sobre provações que nos sobrevêm. Mas a glória nunca deve ser atribuída a nós, a nossa capacidade, mas ao poder de Deus atuando em nossa vida. Então, Josué aqui, capítulo 24, nos versos 1 até o verso 13 que nós lemos, fala sobre o povo de Israel ser testemunha que eles estavam lá quando tudo isso aconteceu. As vitórias que eles foram obtendo sobre os povos, a travessia do Rio Jordão, as conquistas, todas esse povo que estava ouvindo Josué estavam lá e viram essas proezas que Deus realizou por eles. Que nós também possamos testemunhar do poder de Deus em nossa vida e das vitórias que Ele nos concede. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã, dando sequência ao estudo desta semana. E lembramos a todos que nós precisamos estar buscando a presença de Deus cada dia em nossa vida e seguindo a orientação do Espírito Santo para que nós sejamos vitoriosos. Que Deus os abençoe.